Tudo bem, gente? O vídeo de hoje é sobre o resumo de pediatria do sexto período do ciclo 1. Se tiver alguma coisa de errado, alguma coisa que deva acrescentar, quem puder colocar aí no comentário. Quem puder curtir também, espero que ajude a estudar. Tamo junto. Os temas giram em torno de... Vou aumentar aqui, fica mais fácil. Violência infantil, vigilância do desenvolvimento infantil, vigilância do crescimento e baixa estatura patológica. Eu vou fazer esses 4 e depois eu faço os 2 últimos que têm em relação com puberdade. O primeiro tema é violência na infância e na adolescência. É muito importante caracterizar a violência, né, que é aquele ato de omissão, né, que é aquele ato ou omissão que vai provocar dor física, psíquica ou sexual na criança. E isso vai afetar o seu desenvolvimento. A criança pode ficar traumatizada, pode machucar ela mesmo, né, tipo, de fato, e pode gerar outros traumas para a criança. É importante salientar que essa violência ela pode ser vista como uma doença crônica e transgeracional, que é aquele momento onde o pai bate no filho, aí o filho, quando tiver um filho, também vai bater. Então isso vai passando de geração para geração e é importante corrigir isso, é importante quebrar esse elo. Temos uma alta prevalência de subnotificação e isso prejudica a política pública, né, brasileira, porque os médicos deixam de notificar ali e acaba prejudicando a alavancagem de dados. Então é muito importante salientar que a violência ela é de notificação compulsória. O médico tem que fazer a notificação ali de responsabilidade do médico e se ele se omitir disso, ele está infringindo ali a lei. Existem os fatores de risco para violência que na criança é a questão, às vezes, da criança ser prematura, dela ter alguma deficiência, dela ser uma criança, entre aspas, ali, difícil. Então, esses são os fatores de risco relacionados à criança. Fator de risco relacionado à família, normalmente família de baixa renda, família que os pais cuidadores usam drogas, cuidadores muito jovens que não têm a experiência ali, abuso de substâncias e a questão da violência intergeracional, que é aquela que passa de pai para filho. Quando é que o médico ele vai suspeitar de um caso de violência ali na infância? Sempre pensar nisso quando temos história incompatível, ou seja, o neném caiu, quebrou a perna com uma fratura em espiral e o neném nem anda, ele nem rola. Então, assim, é uma história incompatível. Quando temos versões diferentes ali dos cuidadores e quando eu tenho um atraso em procurar atendimento, porque normalmente uma mãe, quando o bebê machuca, ela vai correndo lá para a UPA, né, para o atendimento. Quando você tem um atraso, significa que ela está escondendo alguma coisa e isso pode ser uma suspeita de violência. E também lesões em diferentes estágios de cicatrização e traumas repetidos. Isso aqui ela falou muito, acredito que vai cair na prova. Porque se eu pego uma criança que tem lesões já cicatrizando, lesões tipo prévias, assim, é sinal que ela está se machucando repetidamente, então é importante se atentar a isso. E existe a diferença dos sinais de maus tratos com os acidentes típicos. Quando que eu vou suspeitar de maus tratos? Eu vou suspeitar de maus tratos quando temos lesões em diferentes estágios de cicatrização, como eu disse, em locais normalmente que são incomuns, como costas, nádegas, costelas, né? Porque normalmente na costela posterior ali ela é causada porque às vezes o cuidador espreme o bebê e dá uma fratura na costela. Isso é diferente de lesões de acidente típico, que acontece comumente com as crianças, por exemplo, no joelho, na testa, no cotovelo, a criança cai, rala e tal, então assim, são locais mais comuns de acontecer. É importante saber diferenciar ali o que pode ser maus tratos e o que pode ser um acidente típico. E através disso, a gente pode pontuar também as lesões cutâneas que são sugestivas. Por exemplo, se eu vejo a marca de um cinto, que ela é simétrica na criança, ela tá apanhando, ela está sendo vítima de maus tratos. Se eu vejo marcas de queimadura, pode ser queimaduras por cigarro, então ali é triste pensar nisso, mas acontece, então tem que ficar atento a esses sinais. E também as lesões ósseas sugestivas de maus tratos. Ela falou muito sobre isso, então eu acho que é um tema importante para a prova, que é aquilo que eu tinha mencionado, a questão da fratura da costela, que normalmente ali é por apertar o bebê ali, né, sacudir ele, e quando temos fratura em espiral, que essa fratura espiral é uma fratura de alto impacto. Uma criança com uma fratura de alto impacto já é um pouco suspeito. E normalmente vamos ter uma história incompatível. Por exemplo, ela caiu do sofá e teve uma fratura em espiral. Isso não acontece. A fratura espiral é uma fratura de alto impacto. Então é importante se atentar quanto a isso. E você, como médico, vai ter que seguir a conduta de pedir um raio-x do corpo inteiro para poder ver se tem lesões em outras regiões do corpo. Um tópico importante, para além disso, é a síndrome do bebê sacudido. O que é essa síndrome? Normalmente ali ela é causada por exaustão do cuidador. Às vezes a criança está chorando muito, é uma criança difícil, o cuidador ali, os pais pegam ela, sacode ela assim no intuito de
de reprimi-la, né, de acabar ali com aquele momento, e isso pode causar lesões cerebrais. Então, vai cursar com hemorragia subdural, um edema cerebral e hemorragia retiniana, porque quando você sacode, o parênquima do bebê ainda não está formado corretamente, então acaba balançando ali o cérebro dele e causando cisilhamento dos vasos. Então, vai ter hemorragia retiniana e uma hemorragia subdural. É um quadro que vai cursar com convulsões, vômitos, irritabilidade, e é muito importante se atentar quanto a isso. Outro fator que é importante se atentar é a síndrome de Munchausen por procuração. O que é isso? É quando a mãe fica procurando, inventando doenças para ter atenção médica. Ela vai repetidamente nos consultórios, inventando as doenças, ela pode até mesmo machucar o bebê por conta própria para falar que ele se machucou só para estar ali, entendeu? Então é uma coisa psiquiátrica ali em relação à mãe. E a conduta é se seguir, né? Fazer o raio-x do corpo inteiro, que é para você ver se tem fraturas ocultas. A neuroimagem também é importante, no caso do síndrome do bebê sacudido, para ver se tem algum comprometimento neurológico. E a avaliação oftalmológica também é importante na síndrome do bebê sacudido, porque a gente tem que notar ali se há hemorragias da retina. Laboratório é o comum de sempre, você pede hemograma, e o coagulograma você pede para diferenciar de coagulopatias, porque, por exemplo, o bebê pode estar cheio de roxo, mas não é porque ele sofreu violência, ele pode ter algum defeito ali na coagulação, então é importante se averiguar isso também para tirar esse diagnóstico diferencial. Agora, falando um pouco sobre violência sexual, que é um tema importante também, acredito que vai chegar a cair na prova. O que consiste isso? Consiste, né, em atos sexuais mediante a força, né? Isso não precisa de ter sintomas físicos, né? Porque o ato sexual ele não precisa ser direto, ele pode ser indireto também ali. Então não precisa necessariamente de sintomas físicos. Não depende de consentimento e na lei brasileira, qualquer ato com menores de 14 anos é estupro. Independente ou não de consentimento. A criança menor de 14 anos ela é incapaz de consentir, segundo a lei brasileira. E existem os sinais indiretos de violência sexual. É aqueles sinais que você pode notar que a criança tem e que pode te indicar que ela está sofrendo violência sexual. É uma criança que tem erotização precoce, ela pode ter um conhecimento sexual inadequado para a idade dela e ela pode ter também masturbação compulsiva. São sinais que, se você observar, você tem que abrir uma lanterninha ali sobre ali a possibilidade dela ter sofrido violência sexual. E diante desse abuso, como que você vai agir? Você tem que agir de forma mais precoce possível, se você identificar o abuso. Você vai fazer a notificação, obviamente, você vai fazer algumas coisas relacionadas à profilaxia. Por exemplo, para HIV, você pode fazer a profilaxia pós-exposição, que ela dura 28 dias, né, através de um coquetel que usa essas 3 drogas, tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Aí é questão de decorar aqui a questão da profilaxia. Existe a profilaxia também para hepatite B, para sífilis, que você vai fazer a sorologia e se der sífilis, né, você vai tratar com penicilina. E você pode estar fazendo também a contracepção, se for uma menina que foi abusada ali após a menarca, então ela tem o risco de engravidar. Se ela não estiver usando anticonceptivo, você vai fazer a anticoncepção ali meio que de urgência. E isso é através do levonorgestrel. O segundo tema gira em torno da vigilância do desenvolvimento infantil. O que é isso? Deve ser feito em todas as consultas e isso aí é para ver se a criança está adquirindo as habilidades necessárias para a idade dela. É um acompanhamento que se faz. O objetivo disso é se detectar atrasos para você poder intervir, né, mais cedo nisso e resolver esse atraso da criança. Então é muito importante você fazer essa vigilância para ver se o desenvolvimento da criança está sendo de maneira correta. E aí usamos a caderneta da criança, que é um instrumento fundamental ali de vigilância do 0 aos 6 anos, que ali tem tudo, ali vai ter desde quando ela nasceu até a idade que ela tá, então assim, permite que você acompanhe os marcos, a evolução da criança e permite que você veja se ela está dentro da normalidade ou se ela está fugindo da normalidade, você precisa fazer alguma intervenção. Existem ferramentas para avaliar o neurodesenvolvimento, que é aquela questão do motor fino, linguagem adaptativa. Existem alguns testes, que é o teste de Gesell e o teste de Denver, só que isso não foi focado muito, assim, como fazer o teste, mas esses testes existem para ser feito com as crianças. E existem os marcos do desenvolvimento, que cabe a nós médicos sabermos para poder fazer uma avaliação ali da criança para ver se ela está desenvolvendo de maneira correta. Então, é uma questão mais de decoreba. Por exemplo, aos 2 meses ela tem que ter o sorriso social, ela tem que ter a sustentação cervical. Aos 6 ela tem que reconhecer pessoas conhecidas, ela rola.
Então aqui dá para tirar um print aqui e vocês lerem depois, mas é uma questão de decoreba que tem que saber os marcos mais principais, assim, dos 2 aos 24 meses, que é os 2 anos. Por quê? Porque através desse marco você vai fazer o diagnóstico. O diagnóstico de quê? Você vai classificar, né? Por exemplo, você vai classificar a criança num provável atraso. O que é essa criança com provável atraso? Significa que ela tem ausência de um marco ou mais da faixa etária anterior. Por exemplo, com 6 meses era para ela rolar. Ela já está com 9 e ela não rola. Então, ela está classificada ali num provável atraso. Quando isso acontece, você tem que encaminhar ela para a equipe multiprofissional, no caso, para uma neuropediatra, para ela avaliar esse desenvolvimento da criança. Quando a criança é enquadrada no alerta para o desenvolvimento, o que é esse alerta? Significa que ela tem ausência de uma ou mais habilidades ali, mas da sua faixa etária. Por exemplo, ela tem 6 meses e ela não rola, só que ela ainda está nos 6 meses, ela ainda pode desenvolver isso. Então, qual que é a sua conduta? Você vai orientar a mãe para estimular a criança a fazer aquilo e vai pedir para ela retornar em 30 dias, aconselhando ela em relação aos sinais de alertas possíveis. E a terceira classificação seria o desenvolvimento adequado, que é aquela criança que ela está com 6 meses, ela reconhece pessoas conhecidas, ela leva objetos à boca, ela rola, então ela tem todos os marcos, ela está evoluindo ali corretamente, digamos assim, né? Quais que são os fatores de risco para esse atraso no desenvolvimento? Prematuridade, baixo peso a nascer, infecções congênitas ali e uma baixa estimulação por parte dos cuidadores. E é importante pontuar também sobre o conceito de atraso global. Esse atraso global é quando eu tenho atraso de 2 ou mais áreas. Aí é classificado como um atraso global. Por que é importante saber disso? É importante saber disso, por exemplo, para falar em relação ao autismo, que eu vou falar agora, que é o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, ele é um conjunto de fatores neurológicos ali, que é desde a formação do feto, que vai fazer com que o bebê tenha algumas dificuldades de conexões neuronais. E isso vai gerar uma certa dificuldade na comunicação, uma certa dificuldade de interagir socialmente e uma certa dificuldade de se comportar ali no ambiente. Isso vai ser notado através dos marcos. Por exemplo, a criança autista, ela tem uma dificuldade maior de olhar nos olhos, ela tem uma dificuldade maior de se interagir, ela às vezes durante a idade ali, ela não vai apontar para as coisas. Então, assim, os marcos são importantes para que a gente possa avaliar isso. E a triagem, ela é obrigatória dos 18 aos 24 meses. Essas coisas que está sublinhado aqui no resumo, eu acho que tem mais chance de cair. Então, quem precisar do resumo está no Drive ou me manda mensagem que eu envio. Para fazer essa triagem do espectro autista, a ferramenta recomendada é esse MChatR, que é uma série de perguntas que é feita aos pais, eles vão responder com sim ou não, e essas perguntas vão avaliar o contato visual, a resposta ao nome, gestos, a interação, e vai focar em 3 áreas, que é a interação social, a comunicação e o comportamento. Se a cada pergunta ali que não é identificada, a cada marco que não é identificado, a criança vai pontuar 1 ponto. Se ela tiver de 0 a 2 pontos, ela é um baixo risco, você vai continuar a vigilância ali, e vai fazer outro teste com 2 anos, né, com 24 meses. Se ela tiver entre 3 e 7 pontos, ela tem um risco moderado, você vai aplicar o follow-up, que consiste basicamente em repetir as perguntas ali que foram alteradas para reduzir os falsos positivos. E se ela tiver de 8 em 20, ela é um alto risco, então você vai encaminhar ela imediatamente para ali para uma neuropediatra. E o transtorno do espectro autista é chamado de espectro porque ele tem do leve ao mais intenso, que é o que eu acabei de classificar aqui. Existem sinais de alerta específicos para o transtorno do espectro autista, que era o que eu estava mencionando lá no início. Por exemplo, se a criança não tem o sorriso social, que é para ter lá nos 2 meses, é um sinal de alerta. Se ela não aponta para mostrar interesse, é um sinal de alerta para autismo. Se ela tem pouco contato visual, sinal de alerta para autismo. Se ela não brinca com outras crianças, também se você já se perguntou se ela é surda, porque ela, tipo assim, às vezes não responde ao nome, não olha quando chama ela pelo nome, também é um sinal de alerta. Um pouco sobre síndrome de Down, que também foi tratado nas aulas, que consiste na trissomia do cromossomo 23. A criança com síndrome de Down, ela tem um desenvolvimento específico, né, por conta dessa doença genética, e as curvas de crescimento para ela são específicas. A clínica dela é específica porque ela tem uma maior frouxidão ligamentar, ela tem o perfil crâniofacial típico ali da síndrome de Down. Normalmente quando é um bebê mais molinho ali por conta daquela frouxidão ligamentar. A criança com síndrome de Down, ela tem um maior risco para cardiopatias, então a avaliação cardiológica dela feita ali durante o nascimento e a puericultura, ela é mais complexa e ela necessita de uma intervenção precoce,
com fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Terceiro ponto, vigilância do crescimento. Agora a gente vai estar acompanhando a evolução da criança em relação à altura, peso e IMC. Para poder detectar alterações, assim como no neurodesenvolvimento que foi detectado acima. Para isso, a gente vai usar das curvas da OMS, que é tudo aquilo de percentil, Z-score, que o valor zero ali é dentro da normalidade. Quanto mais próximo da curva ali, vai estar para você poder fazer um acompanhamento direcionado. A velocidade de crescimento é o principal indicador, é o indicador mais sensível. Se uma criança cresce muito rápido ou cresce muito devagar, é o indicador mais sensível ali da vigilância do crescimento. Aqui a gente tem que saber em relação à estatura-alvo, para você calcular quanto uma criança tem que crescer, que vai chegar na idade adulta. Se for um menino, você soma a altura da mãe e do pai, mais 13 e divide por 2. E se for uma menina, você soma a altura da mãe e do pai, menos 13 e divide por 2. O valor que der, ele vai ter um intervalo de 5 centímetros a mais ou a menos. E esse intervalo é chamado de canal genético. Então, todos nós temos que crescer para atingir aquele canal genético que está dentro da nossa genética, né? Da altura dos pais e das nossas mães. Aqui eu vou falar um pouco sobre a puberdade, que é o desenvolvimento dos caracteres sexuais, só que eu vou falar dela mais na frente, pontualmente, então acho que eu nem vou destacar muito aqui, vou deixar para destacar no outro tema, mas o que é tratado aqui, que eu não vou tratar mais na frente, é que a questão da puberdade está relacionada à ativação do eixo, né? Hipotálamo, hipófise e gônadas, que vão levar à produção dos hormônios sexuais, e esses hormônios sexuais ali vão gerar as características para os meninos, né? Homens, e para as meninas, que vão se transformar em mulheres. É importante destacar aqui que existem os estágios de Turner. O estágio de Turner, ele vai classificar o desenvolvimento puberal das mamas nas mulheres e dos meninos nas genitais de M1 a M5 nas mulheres, de G1 a G5 nos homens, onde G1 é onde não começou a puberdade nos homens e M1 não começou a puberdade nas mulheres, de M2 e de G2 para frente já começou. Aqui eu vou pegar para falar um pouco, eu acho que eu vou deixar para falar mais em relação à baixa estatura patológica, mas aqui o que é pontuado é só em relação à questão do GH. GH é aquele hormônio de crescimento. Se eu tiver um excesso desse hormônio de crescimento e eu tiver a placa epifisária aberta, eu vou crescer demais, vou ter gigantismo. Se eu tiver a placa de crescimento fechada e eu tiver um excesso de GH, eu vou desenvolver a acromegalia, que é o que acontece com os fisiculturistas aí no geral, que cresce o queixo, cresce a mão, cresce a orelha, né? Mais relacionados ali à cartilagem. E normalmente esse excesso de GH, se ele tiver uma causa patológica, a pessoa não aplicar, vai ser por adenoma, né? É um tumor na hipófise que vai estar ali secretando GH. Em relação a quando eu tenho variantes normais do crescimento, por exemplo, a criança está crescendo diferente a criança está crescendo de maneira diferente, só que ainda não é algo patológico, é normal. Aí está relacionado ao retardo constitucional do crescimento e puberdade e à baixa estatura familiar. Eu vou aproveitar para falar delas aqui, porque depois eu só falo sobre as patológicas. Mas o retardo constitucional do crescimento é um atraso benigno da maturação do eixo, e isso vai gerar uma puberdade mais tardia. Com essa puberdade mais tardia, o estirão do crescimento também vai ser mais tardio, então a criança vai chegar na altura ideal, se ela tiver o retardo constitucional do crescimento e puberdade, só que ela vai demorar mais um pouco. Na baixa estatura familiar é diferente. Ela tem uma herança genética de pais baixos, então ela não vai ter um canal genético tipo de uma pessoa muito alta. Então, ela realmente vai ter uma estatura baixo-alva, assim, uma estatura alvo baixa. Então, assim, ela não vai crescer muito, mas isso é por questão familiar, por questão genética e não por algum problema. Porque o que eu queria destacar aqui é em relação às patológicas, que está relacionado à baixa estatura patológica. Aí isso aqui eu acho que tem maior chance de cair, porque está relacionado a uma patologia. Quando que essa baixa estatura vai ser algo patológico? Quando a altura da criança está menos 2 desvios padrões ou menor que o percentil 3. Aí isso aqui está relacionado às curvas da OMS, né? Onde o zero ali, né, seria a média que é feita a partir da maioria das crianças naquela idade, naquela altura. Se tiver menos 2 desvio padrão ou percentil menor que 3,
Aí você tem que se preocupar em relação a isso. Por quê? É importante também se destacar que quando você tiver esse quadro, você vai ter que olhar a velocidade de crescimento, que é igual eu falei, é um parâmetro muito sensível, é muito usado. Por que isso? Porque existem, né, as questões das patologias. Aqui é importante destacar que existe a baixa estatura proporcional, que é onde os membros tronco e os membros superiores crescem juntos, assim, né, da mesma simetricamente, e desproporcional é quando o tronco e membro crescem de maneira assimétrica, né? Então a envergadura da criança fica desordenada. Também vale pontuar a questão do catch-up. O que é esse catch-up? Uma criança, normalmente, ela pode nascer e ter uma velocidade de crescimento reduzida. Pode ser porque ela nasceu PIG, né, pequeno para a idade gestacional, ou porque ela teve alguma complicação endócrina. Só que depois ela pode fazer esse catch-up. O que é esse catch-up? Ela vai aumentar a velocidade de crescimento de uma maneira assim bem grande, né? Vai até passar do percentil 75 das curvas da OMS e aí ela vai voltar, ela vai atingir o crescimento normal. Ela vai fazer uma aceleração do crescimento. E isso normalmente acontece nos 2 primeiros anos daquela criança que nasceu pequena. Ela vai ter essa aceleração que é chamada de catch-up. Em relação às patologias da baixa estatura, é importante destacar a síndrome de Turner, que é uma patologia genética, né, na qual o cariótipo é X0, não tem ali os 2 cromossomos que vão dar a característica para a mulher, né, que é o XX, e essa pessoa vai ter uma baixa estatura patológica. A criança não vai crescer adequadamente. Então é muito importante, se você ver uma criança que está fora ali da vigilância, que está crescendo fora do padrão, é importante você pedir um cariótipo, porque ela pode ter síndrome de Turner. Outra questão está relacionada ao hipogonadismo, que é quando a gônada ali, né, no caso os ovários e os testículos, não conseguem produzir hormônios suficientes, então a criança não vai ter o estirão da puberdade, que é aquele momento que a criança vai mais crescer. Então é importante saber também qual são os valores de estirão para o homem e para a mulher durante a puberdade. Se tivesse deficiência de hormônio, ela vai estar crescendo, não vai estar crescendo como deveria, então é importante você averiguar. E existe também a baixa estatura desproporcional, que é quando os troncos e membros crescem de maneiras desiguais. E isso está relacionado à doença, mais importante sim, são as displasias ósseas, como a acondroplasia, que é uma mutação genética. Se você procurar uma imagem de acondroplasia, você vai notar isso. A criança tem uma cabeça muito grande, as mãozinhas muito pequenas, e isso deve-se a um fator genético. A alta estatura patológica, agora tirando de baixo falando sobre alta, ela é menos investigada porque normalmente um problema maior é a criança ser pequena e não ela ser grande dentro da sociedade brasileira, né? Assim, né? Como a sociedade encara isso. Mas a alta estatura patológica ela também existe, é quando essa criança tem uma alta velocidade de crescimento e ela cresce mais de 2 desvios padrões do que a normalidade. E a gente pode classificar como doença, existe a síndrome de Marfan, que a pessoa tem os membros muito alongados e o tratamento é através da somatostatina, que é um inibidor do GH. O que eu havia falado antes, que eu tinha esquecido de mencionar, é a questão da quanto a criança, o menino e a menina têm que crescer durante a fase de estirão da puberdade. As meninas é de 8 a 10 centímetros por ano e os meninos é de 10 a 12 centímetros por ano. Se não estiver crescendo isso durante o estirão da puberdade, significa que temos ali um problema. Levando em consideração que o estirão da puberdade ele tem essa questão dos hormônios sexuais ali atuando e que podem gerar também o desenvolvimento de características sexuais e gerar o crescimento também para essa criança na questão de tamanho, porque ela vai ter um estirão ao reativar o eixo, né, hipotálamo, hipófise, gônadas, para que ela possa chegar ao tamanho adequado ali do seu canal genético. Em relação aos outros temas, que é de puberdade e atraso puberal, eu vou deixar para falar em outro vídeo, para que não fique muito grande. Mas se tiver esquecido de algo aqui, ou se tiver alguma coisa que esteja incorreta, coloca aí nos comentários, porque aí eu corrijo e também o pessoal não estuda errado. Mas não mais é isso, muito obrigado. Quem tiver gostado, tiver ficado até aqui, dá uma curtida aí que ajuda a gente. Abração.